meus amores! Hoje vamos falar sobre um compositor ainda não comentado aqui no nosso programa. Vamos falar sobre um dos maiores sambistas das raízes da nossa MPB e que, pasmem, não nasceu no Rio de Janeiro. Não! Ataúfo Alves de Souza, mais conhecido simplesmente como Ataúfo Alves, nasceu na pequena cidade de Miraí, na zona da mata das Minas Gerais, no dia 2 de maio de 1909. Sua mãe era uma humilde dona de casa e seu pai era também um humilde trabalhador rural, mas que nas horas vagas gostava mesmo era de tocar sanfona e fazer repentes com seus colegas de trabalho. A música começou ainda cedo na vida do pequeno Ataúfo Alves, aos 8 anos de idade, quando ele já conseguia improvisar com seu pai e outros repentistas, tanto na voz quanto no violão. Porém, infelizmente, o pai de Ataúfo Alves viria a deixá-lo ainda muito cedo, quando o garoto tinha apenas 10 anos de idade. E desta forma, o jovem Ataúfo Alves teve de trabalhar ainda na infância para ajudar no sustento de sua família. Enquanto sua família continuou morando na zona rural de Miraí, Ataúfo Alves trabalhou como plantador de café, de milho e de algodão, e também como condutor de carro de boi. Depois, quando eles se mudaram para a zona urbana da cidade de Miraí, Ataúfo Alves desenvolveu uma gama diversa de outras profissões, como por exemplo, apanhador de malas na estação de trem, carregador de marmitas, moleque de recados, engraxate, marceneiro e, por fim, a última profissão que Ataúfo Alves desenvolveu ainda em Miraí foi assistente de médico. Sim, porém, este médico com o qual Ataúfo Alves trabalhava decidiu se mudar para o Rio de Janeiro no ano de 1927, quando Ataúfo contava apenas 18 anos de idade. E ele tomou uma decisão. Vou para o Rio de Janeiro também. Lá vou tentar as chances de uma vida melhor. O Rio de Janeiro continua lindo. No Rio, inicialmente Ataúfo Alves continuou trabalhando como assistente do mesmo médico com o qual ele já trabalhava lá em Miraí. Porém, depois de algum tempo, conseguiu um emprego melhor como lavador de frascos de remédio em uma farmácia. Ataúfo Alves residia no bairro do Rio Pequeno, que era vizinho ao bairro do Estácio de Sá, onde viviam inúmeros sambistas de peso. Dentre eles, aquele que Ataúfo Alves considera o seu padrinho musical, Alcebiades Barcelos, mais conhecido pelo nome artístico de Bide. Foi graças ao Bide e aos demais sambistas do Estácio de Sá, bairro vizinho ao seu, que Ataúfo Alves pôde se imergir de fato neste ambiente do samba. A profissão de lavador de remédios seria a última que Ataúfo Alves exerceria em sua vida antes que sua música começasse a fazer sucesso e dar dinheiro. E isto não demoraria muito a chegar. No ano de 1930, Ataúfo Alves, um mineiro, vejam só, foi responsável por criar a segunda escola de samba do Brasil. Uma escola intitulada Fale Quem Quiser. Ou seja, francamente inspirada na primeira escola de samba do Brasil, a Deixa Falar, criada na década de 20 por Ismael Silva. Em 1933, Ataúfo Alves tem seu primeiro disco gravado. Sim, e na voz logo de quem? De Carmen Miranda, a futura Pequena Notável, a futura Brazilian Bombshell. Vejam só, isso é que é começar com o pé direito na carreira musical.
Carmen Miranda gravaria uma das primeiras composições de Ataúfo Alves, intitulada Tempo Perdido. Em 1935, Ataúfo Alves lançaria aquele que é considerado por muitos o seu primeiro sucesso, o samba Saudades de Meu Barracão. Porém, outras fontes que eu consultei dizem que esta canção foi apenas um modesto sucesso, um sucessinho, assim como a marcha carnavalesca A Menina que Pinta o Sete, do ano de 1936. Depois disso, Ataúfo Alves teria algumas de suas canções gravadas pelos maiores nomes dos cantores da época, da era do rádio, como por exemplo Francisco Alves, Silvio Caldas, Carlos Galhardo e Orlando Silva, com destaque para a canção Errei Erramos, de 1938, gravada na voz deste último, Orlando Silva, o cantor das multidões. Porém, a consagração fundamental da carreira de Ataúfo Alves viria apenas no ano de 1940, com um samba carnavalesco composto no ano anterior, ou seja, em 1939. Este samba, senhoras e senhores, é nada mais, nada menos que a nossa música de hoje, intitulada Ó Seu Oscar, uma música de adultério, com um eu lírico em primeira pessoa, ou seja, o eu lírico é o próprio seu Oscar, que chega em casa cansado do trabalho e descobre pela fofoca da vizinha que sua mulher havia deixado sua casa, havia ido embora para curtir a vida na orgia. E ele se lamenta, dizendo que tanto trabalhou para construir um lar, que tanto trabalhou para fazê-la feliz, e esta é a paga que ele recebe. Vai saber se isso é verdade, não é? Nunca podemos confiar direito nos lamentos de um homem traído. Mas fato é que, ó seu Oscar, este samba carnavalesco marcaria para sempre a entrada de Ataúfo Alves como um dos maiores sambistas de maior sucesso da história da nossa MPB. Uau! Eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo a gravação original de Ó Seu Oscar, do ano de 1939, lançada no ano seguinte, em 1940, para o Carnaval. Trata-se de uma interpretação na voz de Ciro Monteiro, o que resultaria em uma parceria bastante frutífera no início da carreira de Ataúfo Alves. Sim, os primeiros grandes sucessos de Ataúfo viriam interpretados na voz de Ciro Monteiro, sendo parcerias, sendo coautorias com um outro compositor que já é bastante conhecido nosso. O Wilson Batista, vocês estão lembrados dele? Isso, aquele mesmo que protagonizou no início dos anos 30 uma grande polêmica com Noel Rosa, e que agora no final dos anos 30 e ao longo dos anos 40 seria parceiro de Ataúfo Alves em algumas das suas principais obras, incluindo a nossa música de hoje. Vale ressaltar que anos mais tarde o próprio Ataúfo Alves regravaria Ó Seu Oscar com sua própria voz. Sim, Ataúfo Alves, além de compositor, era também cantor, o que não era uma atividade comum naquela época, à exceção de alguns grandes nomes de peso, como por exemplo Noel Rosa, Dorival Caymmi e o próprio Luiz Gonzaga, do qual nós falamos na semana passada. Além disso, Ataúfo Alves seria também o próprio editor das partituras de suas próprias composições, o que era menos comum ainda. No geral, Ataúfo Alves alcançaria grande sucesso em praticamente todas as atividades artísticas às quais ele se arriscaria,
seja de editor, seja de compositor, seja de cantor com o seu conjunto Ataúfo Alves e suas pastoras, tudo. Desde o começo de sua carreira até o final, Ataúfo Alves atravessaria as décadas de 40, 50 e 60, sempre na crista da onda. O autor do caderninho aqui da nossa coleção, que eu sempre mostro para vocês, este aqui é o volume de número 5, referente ao Ataúfo Alves, e o autor deste livrinho tem a seguinte teoria. Ele diz que talvez este sucesso avassalador alcançado por Ataúfo Alves em vida seja responsável por um certo anonimato, por um certo esquecimento depois de sua morte. Porque, na verdade, nós observamos quase sempre uma situação de que o compositor era desconhecido em vida, mas acabou sendo descoberto e reconhecido depois da morte, ou em alguns outros casos em que o compositor fez sucesso tanto em vida quanto na morte. Mas este não é o caso de Ataúfo Alves. Não é brinquedo não, hein? Muito falaremos ainda sobre Ataúfo Alves em programas futuros. E se vocês gostaram de saber um pouquinho da história dele neste nosso programa de hoje, fiquem de olho, não percam as próximas edições. Semana que vem tem mais do seu Vamos Falar de Música Brasil, que hoje vai ficando por aqui. Até lá! Um abraço no coração, beijos na alma e lembranças do Emílio. Tchau, tchau!